O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o homem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes. A primeira leitura de Zacarias é uma leitura profética, fala de Jesus, né? Olha só: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e oração. Casa de Davi é a descendência de Davi. Quem que é descendente de Davi? José, São José, que dele não nasceu, né? Mas que é o pai adotivo de Jesus. Então a graça é Jesus. Agora uma coisa que eu quero que vocês guardem para sempre. Ali fala graça e da hora. Então, gente, quem reza muito tem muita graça. Quem reza pouco tem pouca graça. E quem não reza nada é uma desgraça ambulante. Com as letras maiores, maiúsculas. Quem não reza é uma desgraça ambulante. Não tem visão de mundo, de céu, vive igual topeira, caçando os prazeres e os bens materiais do mundo e só. Igual, não sei, barata tonta mesmo, toperona, que não reza, que não coloca Deus em primeiro lugar. É de dar dó. É de dar dó. Dó. Porque não tem. Imagina você, por exemplo, não ter sentido, gente. Pensa comigo. Quem não reza, não tem sentido o fracasso. Não tem sentido a doença. Não tem sentido o sofrimento. E não tem sentido nenhum a morte. Por isso que eu falei ontem, está de pé. Façam piqueniques no cemitério. Faz aquelas forronas, xadrez. Se você estiver nojo de comer no cemitério, come de fora ali naquela graminha. E vai ver os túmulos, quantos anos aquele povo está ali. A grande maioria está mais debaixo da terra do que na casona ou na fazenda que tinha. Vai olhar lá. Ainda mais aqui que só tem um cemitério. Pega a maioria lá, onde está morando há mais tempo. E o que conta depois que morre? O tanto que rezou, o tanto que teve graça. Porque graça é a antecipação da glória. Ok? Graça é glória no futuro. Agora, aqui diz que aqueles que o feriram de morte, Jesus foi morto. Apesar dele derramar as graças, muita gente não quer. Assim como hoje muita gente mata ele no coração. E a receita para resolver isso é perguntar: quem é Jesus para você? Hoje Jesus tem vários significados. Tem gente que chega... a gente tem que ouvir de tudo, né?
Jesus para mim foi um cara legal só, padre, nada mais que isso. O que eu sei, neném? O que você sabe de Jesus? É igual falar para a mãe quem é seu filho, né? Quem conhece Jesus é a igreja, é a mãe que apresentou Jesus para nós desde o batismo que você recebeu na igreja. Não, Jesus para mim é um revolucionário social. Ele mudou, é um cara, mas mais que ir, quem que eu sei? Em outras religiões ele é um espírito evoluído. Espírito evoluído, né? Haja paciência. É muita petulância, não sabe nada. E quem fala isso nunca nem estudou nem história de Jesus, né? Porque nem os historiadores, nem os evangelhos, né? Os evangelhos que foram as testemunhas oculares de Jesus. Jesus, quem é Jesus? Mas o problema é que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Se você não reza, se você não tem uma vida íntima de oração, você não sabe quem é Jesus, nada. Assim como você não sabe o que é a Bíblia. Tem gente que pega a Bíblia e faz uma confusão danada. Tem religião aí que até hoje está no sábado. Tem outras que não deixa transfundir. Agora é engraçado, aquelas... É demais, né? As religiões que antigamente as mulheres andavam com cabelo lá no pé, que ficava com aqueles bafozinhos, aqueles bigodinhos, cabelo no sobaco. Acabou. Eu não estou vendo mais esse povo, cadê? Deu uma adaptadinha. Agora a Bíblia está mais fashion. Não está saiu de moda. Agora não, já, né? Antigamente tinha aquelas mulheres que não podiam nem passar nada, descolorir nada, né? Acabou, pelo menos isso, né? Vai ficar mais bonitinho um pouquinho, pelo menos deu uma mudada as igrejas aí. Mas você pode usar a Bíblia literalmente para um monte de bobagem, sem entender o que é Bíblia. Porque você não reza. Quem é que mostra o que é a Bíblia? É o Espírito Santo. Qual é a autoridade única da Bíblia? O magistério da igreja. O magistério é que diz se aquilo que a gente está pensando é verdade ou não. Muitas pessoas hoje virou protestante, que um cara que nasceu ontem abre uma igreja na esquina, pega a Bíblia e fala que nós somos idólatras e está valendo. Principalmente quando o cara era alcoólatra, ele matou, agora eu converti, eu encontrei Jesus, né? Agora eu encontrei Jesus. Encontro Jesus. Pelo amor de Deus, rezem para conhecer o verdadeiro Jesus que está aqui, ó, em corpo, sangue, alma e divindade. Porque eles falam que a gente não segue a Bíblia, mas João capítulo 6 fala é o meu corpo, é o meu sangue, não fala representa hora nenhuma. Que hora que fala que representa em João capítulo 6? Que hora? Então, para quem é Jesus para você? Quem é? É o Filho de Deus vivo, que veio para nos salvar e que quer que você morra para si e que o Espírito Santo que está dentro de você viva. Betânia está com a camiseta bonita lá, ó, você vai morrer. Depois vocês passam lá antes, na hora que sair da igreja, e dá uma olhada na frase, você vai morrer. Aí embaixo está escrito, lute pelo céu, o inferno vem sem esforço. Né? Ela provoca, né? Eu já recebi um monte de comentário. Para que isso? Fala com esse povo, principalmente povo rico que não vai na igreja, é de dar dó. Você fala de morte, vamos falar de morte. Para com isso, você é pessimista. A frase, você é pessimista, eu já ouvi demais. Você é muito pessimista. Gente, não tem coisa mais certa que isso. Mas borra, eu ia falar outra palavra mais forte, mas borra de medo. Borra, porque vai acabar todo o castelinho de areia. Porque não conheceu Jesus de verdade, não sabe quem Ele é. Essa é a questão principal. E aí, Jesus diz, se alguém me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim,
esse a salvará. Então, neste mundo, a morte para si, o que vai contar? Quando você chegar no piquenique do cemitério de São João, vocês me chamam. Aliás, aqui no cemitério de São João, acho que eu não rezei no cemitério ainda, estou em falta. De vez em quando lá em Paraúna, o povo vê uma alma penada andando no cemitério, é eu. Eu gosto de andar no tardezinho à noite, um fantasma, né? Aqui ainda estou em falta de pedir a intercessão das almas do purgatório de São João para converter mais gente, né? Eles têm poder para converter os outros. Mas quando você for lá, olha para o túmulo assim, uma pessoa que está lá há 100 anos, já 40, 50 anos no túmulo, viveu só 20 anos, 30, está lá há 100 anos lá, debaixo da terra. Aí você olha para o túmulo, o que contou? O que conta agora? E dali para sempre. Tudo que a pessoa fez por amor a Deus e não ao dinheiro. Atenção, quando eu digo não ao dinheiro, depende. Quando você trabalha para ganhar o dinheiro, mas que a sua vida põe Deus em primeiro lugar, e o dinheiro serve para dízimo, oferta e caridade, aquele trabalho seu também, mesmo que seja remunerado, é para Deus, concorda? Você faz do seu trabalho uma oração. Eu estou dizendo pessoas que só pensam no dinheirinho, para si, para depois comprar, acumular, comer, né? E assim por diante. Essas pessoas não terão nada ali, a não ser uma condenação. Quem fez por amor a Deus... Agora pensa, gente, reflete. Se já está mais tempo no cemitério e daqui para frente é eterno, como é que a gente é louco de não viver a vida primeiro para Deus? A pessoa que não vive para Deus, ela não relaciona bem com Deus, né? Porque ela nem vem na igreja, não vem na missa, não vem adorar. Em casa, é o tipo de pessoa que sai cedinho, volta tarde, alguns com bafão de bebida, os meninos já estão dormindo, a mulher já está triste, porque o marido todo dia faz... Aí depois, eu tenho a minha cervejinha, padre. Cervejinha todo dia, sem ver seus filhos dormir, nem ver dormir, mas sem gastar o tempo com eles. Pelo amor de Deus, véio. Então por que você casou? Vai casar com a sua cerveja. Você vai ferir uma família inteira por causa dessa cervejinha? Ferir a esposa, ferir os filhos, que crescem sem pai? Pelo amor de Deus, né? Então não relaciona bem na família e ainda trata mal, ao invés de chegar, eu te amo, né, um ao outro, meu guti-guti. Eu não gosto desse negócio de vida. É uma mania, eu conheci isso aqui de uns tempos para cá. Oi, vida. Meio, né? Fala, meu amor, eu te amo. Meu amor, olha o que eu fiz para você. Não, aí a mulher faz a comidinha, quero não. Então, não, pelo amor de Deus, gente. Então não relaciona bem em casa, vai para o celular, deixa os meninos lá carente. Outro dia, fizeram uma pesquisa, mostraram assim, alguns ambientes familiares, roubando as crianças assim. O pai foi descobrir depois de sei lá quanto tempo, no celular. Então, não relaciona bem na igreja, não relaciona bem na família, não relaciona bem no trabalho, é o patrão e a patroa insuportável, que só pensa em dinheiro, que vê os funcionários como se fosse né? Só objeto para ganhar dinheiro. Não é um bom funcionário, que você também está ali querendo trabalhar o mínimo para ganhar dinheiro. Não é um bom colega de trabalho, fica com inveja com quem trabalha direito, fala mal do seu colega, não ajuda quem precisa. Então, de uma forma geral, a pessoa longe de Deus, ela relaciona mal em todo lugar, na família, no trabalho, em todo lado. Por isso que a vida vira um inferno, por isso que a vida vira amarga. Ninguém gosta de você, porque você não é amor. Quando Jesus disse que nós temos que morrer, é para amar, gente. É para amar, né? É para amar. E é engraçado. Não é tão necessário
você ficar também o tempo inteiro preguento em alguém. Quando você morre por si só e deixa o Espírito, quando você fala assim, Jesus, eu quero ser uma pessoa diferente, me ajuda. Foi aqui que eu falei do terço para fazer? Não, né? Eu falei hoje agora, né? Aquele terço que acho que eu já falei uma vez aqui. Você pega o terço, isso que ajuda demais. Olha para mim no meu zóio aqui. Vocês vão pegar o terço. Quando você estiver no pomar, olhando as mexericas, de boa, não tem nem pomar, o povo nem planta direito hoje, né? Vai comprar na frutaria, não é isso? Você pega o terço, cada continha você fala assim, Senhor, que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. Que eu morra e que Tu vivas em mim. O terço inteiro. Senhor Jesus, que eu morra e que Tu vivas em mim. Senhor Jesus, que eu morra. E que O meu lema de ordenação foi, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, né? E se você fizer isso, as coisas já mudam completamente. Se você aceita morrer para o Espírito agir, um exemplo, as crianças com o padre, já notaram que existe algo místico ou não? O carinho, o jeito. Elas veem coisa que nem eu vejo. Às vezes as crianças me convertem, porque às vezes até eu estou dando pouca atenção pelo sacerdócio e elas estão vendo algo, mesmo que inconsciente, acima de tudo. Quando você chega num ambiente, você é bem visto, porque o povo vê o seu espírito, né? Mesmo que o capeta persiga, mas você é querido, porque você morreu para si mesmo. Quando você chega em casa, tudo dá menos conflito. A pessoa que não reza, que não aceita morrer, fala uma palavrinha qualquer, já serve de briga na família inteira. Não é assim? Então essa morte para si, ela ajuda demais. E aí nós vamos ser a segunda leitura. Nós somos batizados, irmãos, não importa qual a classe social. Aqui na paróquia, nós todos somos irmãos. Nós temos que nos amar, tentar entregar a vida um para o outro, tratar bem, sorrir, abraçar, né? Dizer bem-vindo, trabalhar juntos. Olha como é bonito na festa de São João aí, todo mundo unidos, né? Os festeiros se unem em um trabalho só. Não sei se teve umas reliinhazinhas, se esteve, ninguém me contou. Mas se tiver uma reliazinha ou outra também, é igual família também, pode ter, não pode? Uma vez ou outra. Não existe um mundo irreal. Não estou falando que vocês têm que ser todos robô. Às vezes dá uma relia, uma briguinha de cá, uma de lá, mas depois vai lá, pede perdão. Mas todo mundo trabalha juntos, num só coração, numa só meta. Isso que é belo, né? As famílias não terem briga. Eu sei que aqui em São João e Paraúna é a cidade das terras caras, da soja, então as brigas de inventário é grande, né? Teve gente. O que você faz? Ou então briga judicial por empregatícia, né? Então vamos lá. Já teve gente que veio atrás de mim e falou: padre, eu ouço suas homilias, meu irmão está querendo tomar tudo, eu não posso fazer nada. O que vocês acham? Vamos lá. Como é que a gente vive o amor e a morte de si? Não. Se você tem seus direitos e precisa daquilo realmente para garantir um pouco mais de estabilidade da família, não tem problema. Se alguém da sua família realmente é mais espertinho, está querendo passar, você pode entrar na justiça. Ok? Tudo bem? Mas depois que você entrou, e o seu irmão, a sua irmã fica brava e que te xinga, você fala: meu irmão, o que a justiça decidir, vamos acatar. Mas não vamos brigar. Eu te amo. Eu só entrei para ter o direito que tiver lá. Certo? Agora, eu sei também, nós não somos bobos, que quando
a herança é muito grande, existem os espertinhos que vão lá no segunda instância, né? E joga dinheiro. Não tem? Compra o juiz. É um absurdo isso, mas acontece. Aí você não faz. Aí o que você faz? Você aceita essa perda e coloca nas mãos de Deus a justiça. Porque você não vai pagar juiz. Correto? Mas você pode entrar na justiça, assim como a justiça trabalhista não tem erro, né? E você reza pelo seu patrão, ex-patrão, no caso. Ao invés de ficar com ódio, reza por ele. Então, o caminho é: entra na justiça, mas fala para o seu irmão, eu te amo. Não adianta você ficar me xingando aí. Eu só quero o que é meu. Mas eu vou rezar por você. Pronto. Eu sei que não é tão simples na hora da briga, né? Que aí põe um contra o outro. Mas nós temos que lutar para sermos irmãos. E se você tem muito dinheiro e não precisa da herança, dá essa herança para os irmãos, né? Paciência. Para que juntar mais e mais e mais e mais, e junta, e junta, e junta, e junta, é infinito. Para quê? Só vai dar dor de cabeça, vai te tirar mais da igreja, menos tempo para rezar. Quanto mais coisa você tem, menos tempo você tem para rezar. Não é assim? É. Bem, mas é isso. Quem é Jesus? Quem é aquele que me salva? O que eu faço para Jesus? Deus está em primeiro lugar? A minha vida de oração é prioritária? Eu sou desapegado deste mundo? Estou pensando que logo vou ficar no cemitério ali para sempre? Eu fico sonhando só nesse mundo, né? Sonhando. E todos os meus esforços é para esse mundo, uma topeira, que depois vai perder tudo e não vai ter nada para o céu, graça nenhuma para virar glória, só desgraça, né? Isso é importante a gente meditar hoje. Quem é Jesus para você? Medita também, você é um bom fiel na paróquia? Você adora Jesus? Você vem visitá-lo? Jesus? Você reza o rosário? Você lê a Bíblia? Você é uma boa esposa? Um bom esposo? Você ama? Você gasta o tempo um com o outro? Fiel? Leva a família para rezar? Você é uma boa mãe? Um bom pai? Que leva o amor de Jesus, que abraça, que gasta o tempo, que renuncia a muita coisa. Eu já atendi adolescente rebelde. E o que você tem? Meu pai e minha mãe nunca deixaram de fazer nada por mim. Eles olham tudo, né? Você é um bom filho? Filha? Você dá atenção para os seus pais? Você ama seus pais? Você perdoa seus pais? Você visita seus pais? Eu já atendi também mãe que o filho mora na cidade há 6 meses sem visitar. 6 meses. 6 meses. Você é um bom funcionário? Você usa o seu tempo bem? Você quer o bem dos seus colegas de trabalho? Você é um bom patrão, uma boa patroa? Você queria ter você de patrão, de patroa? Você queria que você fosse sua patroa, seu patrão? Queria ou não? Bem, é um dia que vocês marcar o piquenique no cemitério para nós fazer uma pesquisa nos túmulos, quanto tempo estão lá debaixo da terra e quanto tempo viveu na terra. Vocês vão ver que muito das nossas lutas, muitos dos nossos esforços é como eclesiástico. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo morre, né? A minha primeira mudança de paróquia, fiquei contrariado, né? Para cá. Hoje eu vejo que é uma oportunidade única que o padre tem de descobrir que nada é meu, né? Imagina, o padre Geraldo, 5 anos, 5? Não, fazendo a igreja. Deu 6 anos. Ele foi desde o primeiro quando ele chegou? 5. 5 anos. Todo o esforço, todas as humilhações que ele passou, todos os pedidos,
todas as raivas, todos os fracassos, todos os sucessos, todos os nãos, e de repente sai, vai embora. Ainda bem que ele é durão, ainda aguenta, mas tem padre que poderia entrar em crise, ou não? Só que no fundo Deus está querendo mostrar para ele: nada é seu, nada é seu. Agora vocês eu tenho dó, vocês vão descobrir só na hora da morte que nada é de vocês. Tem um fazendeiro de Paraúna que converteu agora, e converteu mesmo, que ele procura confessar, né? E eu achei muito bonitinho, que um dia estava lá em casa, ele até querendo ajudar na casa do padre, e eu disse: onde que é a sua fazenda mesmo? Aí ele disse: minha não, padre, de Deus que eu tomo conta. Ó, não é assim? De Deus que eu tomo conta. E na verdade é isso. É algo de Deus. E Deus vai te pedir contas dos bens dele, se você fez caridade e ajudou a igreja. O resto vai embora com você. Que Nossa Senhora nos ajude, São João Batista inteiro. Esse aqui nem se fala, né? Esse aqui comia só, tomava mel, gafanhoto. Esse padroeiro de vocês aqui, se vocês for seguir 1/1000 deles, vocês estão enrolados. Vocês pedem o desapego de São João Batista, e que ele cresça e eu diminua, não é? Aqui é o ápice da renúncia total. Olha o dedinho dele. Fica olhando para o dedinho dele. Depois vai no cemitério, vem no dedinho, vai no cemitério, vem no dedinho. Não é possível que não acorda.